A paz do Senhor, povo abençoado. Gostaria de tratar nessa noite um tema muito interessante. Talvez você não ouviu alguém ainda discorrer ou tratar sobre esse assunto, que é sobre o fato de que Deus criou o homem e o homem, ele na verdade, ele podia morrer até mesmo antes do pecado. Essa foi uma expressão, uma colocação feita por uma figura muito conhecida no Brasil, um dos pastores de mais destaque, chamado Caio Fábio. Ele expressou-se dizendo que, na verdade, o homem, na sua essência, na sua inocência, ele de fato era fadado à morte. Ele estava sujeito à morte, porque nós sempre aprendemos que o homem foi criado imortal. E esta foi e é a minha compreensão. Só que quando eu ouvi essa colocação, eu decidi estudar, eu decidi analisar para ver se havia sentido naquilo que o pastor falou. Então eu quero passar para os amados irmãos, nesse breve estudo, nessa rápida palavra, a compreensão sobre se de fato o homem foi criado e mesmo na sua inocência, no seu primeiro estágio, ele estava sujeito à morte. Pois bem, o texto sagrado diz que quando Deus cria o homem, ele faz a seguinte observação para o homem. Olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, certamente morrereis. E essa colocação é analisada pelo pastor, que no original diz que no dia que dela comeres, morrerás morrendo. Então esta é a expressão que está no original. Mas aí eu fui procurar entender para que assim eu pudesse ter uma compreensão, uma noção e poder passar para os meus amados irmãos, até para aqueles que nos acompanham no nosso canal, Pastor Cícero Dantas. Peço até a você que, se possível, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente, porque isso vai nos ajudar a melhorar as nossas postagens, o nosso trabalho no canal. Será bem-vindo essa sua ajuda. Pois bem, no capítulo 3 do livro de Gênesis está escrito assim, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Versículo 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. Mas o objetivo que fez Deus lançar o homem para fora do jardim não é só pelo fato dele ter desobedecido. O versículo seguinte, o 24, diz o motivo pelo qual Deus o lança fora do jardim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja que o objetivo de Deus proteger a entrada do jardim não era para que o homem não entrasse no jardim, mas sim para que o homem não tomasse do fruto do conhecimento, ou melhor, do fruto da vida, e assim pudesse viver eternamente.
Então me parece que o que o abençoado, o querido pastor Caio Fábio fala faz sentido, que o homem era sujeito à morte, mas o que fazia o homem permanecer na imortalidade e até mesmo na eternidade era o fato do homem comer do fruto da vida. O homem se alimentava desse fruto e isso produzia no homem, proporcionava ao homem a condição de imortalidade, a condição de eternidade com Deus. Faz muito sentido. Isso é interessante porque um dia, em um grupo de estudo de WhatsApp, alguém fez a seguinte colocação usando o texto de Apocalipse 22:2, que diz assim: no meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Ele diz estava porque é a visão que ele vê e ele retorna à visão, e ele diz estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja que interessante que no milênio, no projeto milenial de Deus, vai ter a árvore da vida. Veja que diz que de um lado e do outro vai estar a árvore. Quando vai estar a árvore, usa a palavra singular, que é para descrever a qualidade da árvore. Não é uma árvore apenas, são várias árvores, sendo que ela está qualificada aqui como a árvore da vida, que são várias. Aí alguém me perguntou, ou fez a seguinte pergunta: se quando nós estivermos com Cristo, nós não iremos morrer, seremos imortais, seremos na eternidade, qual então a necessidade de estar ali a árvore da vida? E a princípio me pareceu uma pergunta complicada, uma pergunta difícil de responder. Mas rapidamente o Espírito Santo me trouxe a compreensão para que eu entendesse aquele texto, aquela palavra. Ora, de fato, a Bíblia diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, versículos 50 a 51, o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele revela que nós seremos transformados de mortal para imortal. Ele diz: importa que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, de fato, quando nós sairmos desta existência, juntamente com aqueles que serão ressuscitados, nós passaremos por uma transformação, e essa transformação nos dará uma condição, um corpo que não estará mais sujeito ao tempo, à morte, à dor, ao sofrimento, à corrupção. Nada disso será mais possível. É por isso que Apocalipse diz que Deus vai enxugar de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essa situação ela vai ser revertida de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Mas aí a pergunta do abençoado nesse texto era se nós vamos estar nessa condição para que a árvore. Mas o texto diz que as folhas das árvores são para a saúde das nações. Ou seja, é o milênio, a igreja vai estar com Cristo reinando em uma esfera incorruptível e imortal, porém as nações elas vão estar ainda sujeitas à morte. Para que elas, ou para que a nação ou as nações não morram e possam assim subsistir durante o milênio, elas vão ser alimentadas pela árvore da vida. Então era isso que dava ao homem lá no jardim a capacidade de imortalidade, a capacidade de viver na eternidade com Deus. É interessante que nós podemos analisar,
porque foi citado a questão dos dinossauros que foram extintos, que morreram, eram mortais. Então, eu entendo dentro desse contexto, veja, eu não estou falando aqui uma verdade absoluta, eu estou lançando uma linha de raciocínio de entendimento para a gente desenvolver o conhecimento da palavra. Então, parece-me que o homem, na sua essência, na sua inocência, no seu primeiro estágio, criado por Deus, ele não morria de nenhum tipo de enfermidade, ele não era atingido por nenhum tipo de mal, terreno, enfermidade, qualquer praga, nada disso poderia atingir o homem ou tirar a vida do homem. Talvez, se o homem fosse atingido por uma catástrofe, fosse ferido por outrem ou pelo próprio Deus, ele pudesse morrer, mas o que o fazia permanecer vivo e imortal é exatamente o fato dele se alimentar da árvore da vida. Então isso gerava nele a possibilidade da imortalidade. Isso, repito, é uma linha de pensamento, é uma linha de compreensão para que você possa também refletir, meditar, estudar e tirar as suas conclusões, fazer as suas interpretações, porque na verdade a Bíblia não é de particular interpretação. Que Deus te abençoe, isso é só para você refletir. Lembre-se que ninguém é dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta, mas faz muito sentido e eu espero que isso te ajude a desenvolver a compreensão, te dê luz e te dê disposição para você buscar as curiosidades, as profundidades, os mistérios da Santa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.